Desde a estreia do programa This Old House, que se tornou Ask This Old House, o nome Tom Silva se tornou icônico entre proprietários de casas e entusiastas do faça você mesmo. De reformas a construções, Tommy sempre tem uma solução. E é realmente gratificante vê-lo transformar reformas e realizar os sonhos dos proprietários. Quem poderia esquecer o talento de Tom para dar dicas úteis para projetos de faça você mesmo? Muitos de nós acompanhamos sua vida profissional desde os anos 80 e muitos fãs o conhecem bem. Vida pessoal. O que exatamente Tom está fazendo hoje em dia? Ele tem algum projeto interessante fora da série? Bem, vamos descobrir o que realmente aconteceu com Tom Silva. Antes de começarmos, vamos primeiro conhecer quem Tom Silva realmente é. Tom Silva nasceu em 17 de janeiro de 1947 em Lexington, Massachusetts, USA. E desde jovem parecia destinado a ser um empreiteiro geral. Crescendo em uma família que valorizava o trabalho braçal, não foi surpresa que Tom se interessasse por trabalhos manuais desde cedo. O pai era construtor e tanto a mãe quanto a avó eram costureiras. Então ele cresceu nesse tipo de ambiente. Ele se lembra de, com apenas 3 ou 4 anos, seguir o pai com um martelo na mão, tentando ajudar e provavelmente quebrando algumas coisas no processo. Tom adorava passar as férias de verão reformando casas com o pai e, sendo um dos 5 filhos, sempre havia algum projeto em casa. Toda a família se divertia muito junta em Massachusetts, repleta de momentos memoráveis construindo. O pequeno Tommy não se esquivava de sujar as mãos depois de terminar a escola. Tom entrou de cabeça nos negócios do pai. Naquela época, ele e seus irmãos eram como pequenos profissionais da construção. Eles moravam em uma antiga casa colonial construída em 1787 e um dia decidiram construir um abrigo antinuclear embaixo dela. Você consegue imaginar garotinhos construindo um porão à prova de radiação? Eles não sabiam muito bem o que estavam fazendo, mas durante a Guerra Fria, com todos se sentindo um pouco ansiosos com toda a situação, diante da ameaça nuclear, eles acharam que valia a pena tentar, então arregaçaram as mangas e construíram seu próprio abrigo, pensando que isso os protegeria da radiação caso as coisas ficassem complicadas. Felizmente, isso nunca aconteceu. Mesmo assim, Tom e seu sobrinho Charles não construíram um abrigo antinuclear apenas como um projeto isolado. Essa experiência despertou neles uma paixão para a vida toda. Depois de colocarem seu esconderijo subterrâneo em funcionamento, decidiram dar o próximo passo e fundaram a Silva Brothers Construction Company. Parecia a coisa certa a se fazer. Tom assumiu o papel de chefe de obra, especialmente por ter crescido em uma família de operários da construção civil, desde quebrar coisas com o martelo do pai quando criança, até começar sua carreira no programa This Old House. Tom sempre compartilhou sua trajetória e sempre apreciou manter os métodos tradicionais de trabalho. Embora esteja aberto a experimentar novas ferramentas e materiais, ele realmente prefere técnicas que resistiram ao teste do tempo. Esse amor pela durabilidade torna seu trabalho como empreiteiro geral extremamente gratificante. Ele adora passear de carro com os filhos e mostrar as casas que construiu décadas atrás. Quanto a como se envolveu com essa casa antiga, ele cresceu ao lado de Russ Morris, o criador do programa. A empresa dele, a Silva Brothers Construction, que ele e o irmão construíram juntos, ganhou destaque quando criaram o primeiro cenário para o Victory Garden, logo no início do programa. Russ entrou em contato com Tom, mas Tom disse que estava muito ocupado. Russ não desistiu e levou a equipe a um dos canteiros de obras de Tom para conversar sobre o projeto. Foi aí que o interesse de Tom pela televisão despertou. Ele realmente gosta de fazer parte das equipes de This Old House e Ask This Old House, e adora ajudar as pessoas compartilhando suas habilidades, técnicas e conselhos. Quando os telespectadores vêm agradecê-lo, ele se sente muito valorizado. Em seu tempo livre, ele costuma estar em sua oficina fazendo móveis ou em seu barco. A partir daí, ele desempenhou um papel importante no desenvolvimento do programa e foi uma parte essencial da equipe. Além de trabalhar com a empresa, Tom também escreve. Para esta revista Old House e outras publicações semelhantes, o programa focava principalmente em assuntos relacionados à jardinagem e atividades ao ar livre. Começou com James Underwood Crockett como apresentador e, após seu falecimento,
Bob Thompson, assumiu. O principal objetivo era ajudar os telespectadores a aprimorarem suas habilidades de jardinagem. Ao longo dos anos, o programa expandiu-se para abordar temas como poda, plantio, controle de pragas e envasamento. Além disso, Tom e Bob começaram a convidar pessoas para participar. Tiveram convidados de todos os tipos, incluindo Jamie Dury, Michael Wian e Roger Swain. A última temporada foi ao ar de data de exibição de 2013 a 2015, antes de fazer uma pausa em colaboração com comunidades comestíveis. O programa é considerado um dos primeiros programas de jardinagem na TV nos EUA. Silva Brothers Construction teve 36 temporadas, de 1975 a 2015. A 42ª temporada do programa começou em 4 de outubro de 2020 e terminou em 6 de junho de 2021. Ao final da temporada, o programa havia se consolidado como uma marca, com vários programas de TV, um site e até uma revista. Ao longo de sua trajetória, conquistou um total de 17 prêmios Emmy. Um episódio de destaque foi quando renovaram a casa Westwood da fazenda Weatherby. Foi uma reforma popular, mas também a primeira vez que o apresentador discordou da direção do projeto. Mudando de assunto, muita gente pode não saber, mas Tom costumava costurar. Ele até fazia roupas para a filha quando ela estava no ensino fundamental. Tom se casou com Susan Silva no final dos anos 80. E eles mantêm um relacionamento sólido há mais de 30 anos. Eles têm 2 filhos, Kate e TJ, e moram nesta charmosa casa. Uma casa histórica do século XIX em um subúrbio de Boston. Apesar de toda a sua história, Tom dá um toque moderno com suas incríveis habilidades de faça você mesmo. Tom foi o carpinteiro principal do programa, realizando todos aqueles projetos de reforma e construção que impressionaram a plateia. Ele não só sabia manusear suas ferramentas como um profissional, mas também tinha o dom de explicar ideias complexas de construção de uma forma simples e fácil de entender. Fãs de projetos faça você mesmo do mundo todo apreciam as inúmeras dicas e informações úteis que ele compartilhou. Tom realmente gosta de fazer parte das equipes do programa This Old House e do programa Ask This Old House. Ele fica feliz em ajudar os outros e compartilhar suas técnicas e conselhos sempre que pode. Cada vez que um espectador vem agradecê-lo, ele sente que realmente apreciam o trabalho que ele fez. Tom ficou famoso por sua técnica característica de pegar casas antigas e decadentes e transformá-las em obras-primas arquitetônicas. Seus maiores sucessos incluem a Casa Carlyle, uma casa de fazenda da década de 1820 que precisava desesperadamente de reformas sérias. Sua equipe veio em socorro, consertaram a fundação, deram um telhado novo e brilhante e, de alguma forma, conseguiram restaurar seu charme histórico. Tommy também transformou uma antiga casa de estilo Arts and Crafts em Arlington, com sua planta apertada, em um refúgio espaçoso e energeticamente eficiente. Eles resolveram problemas estruturais, adicionaram uma mansarda extra e até incluíram alguns recursos ecológicos. O Lexington Bed and Breakfast foi um de seus projetos mais memoráveis. Era uma pousada histórica que precisava de uma reforma completa. Tom trouxe sua equipe para o projeto. Em This Old House, a equipe restaura meticulosamente portas e janelas de madeira e reforma quartos de hóspedes em áreas comuns. Eles enfrentam alguns dos desafios que outros programas de reforma costumam ignorar. Em um episódio, se deparam com um problema intrigante: onde colocar tomadas elétricas em uma cozinha moderna e elegante com mais janelas do que espaço nas paredes. Como as normas de construção exigem tomadas a cada poucos metros, o apresentador Connor intervém e pergunta o que fazer com as tomadas quando não há espaço nas paredes. O eletricista-chefe Heath Eastman propõe uma solução inteligente, sugerindo que as tomadas sejam escondidas em receptáculos retráteis que surgem da bancada. O proprietário Sunil não fica muito contente com a ideia de estragar a aparência limpa da bancada com tomadas retráteis, mas encara a situação com naturalidade, dizendo: pessoalmente, eu não gostaria de nada à mostra, mas as normas são as normas e temos que atendê-las. Este momento realmente mostra a essência desta casa antiga. Em vez de transformar a situação em um grande confronto, eles
transforma isso em um momento de aprendizado entre o especialista e o proprietário da casa. O programa realmente se destaca dos demais por permitir que profissionais como Eastman compartilhem seu conhecimento com um público nacional. This Old House mantém a equipe em destaque, provavelmente sabendo que sem eles não haveria nenhuma ação. Tom tem algumas dicas valiosas para proprietários que estão se aventurando em uma reforma completa da casa. Comece pequeno, aos poucos. Ele diz que reformas podem sobrecarregar totalmente qualquer pessoa e recomenda escolher um pequeno cômodo para começar. Concentre-se primeiro em concluir tudo. Cuide de cada detalhe naquele espaço. Reforma, pintura, retoques finais e mobília. Depois de terminar, coloque uma garrafa de vinho em uma mesa no canto, feche a porta e dê um passo para trás por um momento. Sempre que começar a se sentir estressado com os projetos de reforma maiores, simplesmente entre naquele cômodo e aprecie-o como um lembrete do porquê de ter começado, diz ele. Muitas pessoas tentam reformar a casa inteira de uma vez e acabam se sentindo frenéticas ou, pior, nunca terminam. Mesmo ao terminar, ele também levantou um ponto importante sobre como todos querem o melhor de tudo, mas muitas vezes o orçamento simplesmente não permite. É importante não economizar em coisas que geralmente não são notadas, como janelas, isolamento, sistemas de aquecimento e refrigeração, fundação, estrutura e revestimento. Essas partes ajudam você a permanecer em sua casa por mais tempo e economizar dinheiro a longo prazo. Ao falar sobre como as casas modernas são construídas, Tom mencionou que mesmo com todas as melhorias tecnológicas, a madeira antiga ainda era... Na verdade, hoje em dia é mais difícil. Eles usam árvores mais jovens para a madeira, que absorvem a umidade mais rapidamente. Então, o acabamento não dura tanto. Ele também destacou alguns acabamentos industrializados de marcas como Boral ou Ozaki, que são de melhor qualidade. Mas mesmo os melhores materiais não duram sem a preparação adequada. Como ele disse, nem mesmo a tinta mais sofisticada dura se não for aplicada corretamente. Você provavelmente já percebeu que, em programas de reforma de casas, o foco geralmente recai mais nos apresentadores do que nos profissionais qualificados. Os profissionais que realmente fazem o trabalho pesado quando aparecem, geralmente é apenas por um breve instante e muitas vezes acabam se movimentando como esquilos, martelando, levantando, rebocando e pintando. Seu trabalho árduo muitas vezes parece um detalhe em meio à empolgação dos apresentadores principais. Por exemplo, você pode pensar que o programa Windy City Rehab é sobre reformas de casas em Chicago, mas na verdade gira em torno de Alison Victoria, a estrela do programa. Você provavelmente já a viu. Posando com uma marreta nas propagandas, ela demonstra ser uma profissional em reformas de casas e ter um estilo bem característico. Victoria definitivamente tem uma vantagem no que geralmente é um ramo dominado por homens. Os trabalhadores da construção civil quase não aparecem nas tradicionais montagens de reforma. Essa tendência não acontece apenas no programa da Victoria. É um problema mais amplo nos programas de reforma de casas na TV. A falta de profissionais qualificados mostrados nesses programas pode estar afastando os jovens de seguirem carreira nessas áreas. Os EUA, na verdade, estão... O setor enfrenta uma grave escassez de mão de obra qualificada devido a uma série de fatores, como os efeitos a longo prazo da grande recessão, a aposentadoria de muitos trabalhadores experientes e o pouco interesse de muitos recém-formados do ensino médio em empregos braçais, segundo o Washington Post. Embora seja uma questão complexa, vale a pena considerar como a representação das profissões técnicas na mídia pode influenciar essa percepção, levando alguns a preferirem ser deixados de lado, enquanto outros ganham destaque. Por outro lado, o programa This Old House faz um excelente trabalho ao abordar esse tema. Seus funcionários, incluindo jovens aprendizes, nos levam a como Tom Silva se tornou bem-sucedido devido ao sucesso do programa. Então, vamos falar sobre seu sucesso, já que parte do salário de Tom vem de seus programas. Não é surpresa que as pessoas estejam curiosas sobre suas finanças. Vale mencionar que ele não ganha dinheiro apenas com o programa. Ele também obtém renda por meio de vários outros projetos onde utiliza suas habilidades. Os fãs podem ficar felizes em saber que Tom ainda está ativo como empreiteiro geral no programa. O programa entrou em 1986 e tem sido uma figura-chave desde então. A equipe mudou um pouco ao longo dos anos, mas ainda mantém sua essência original. Bob Buffy foi o primeiro apresentador e, em seguida, Steve Thomas
assumiu em 1989. Em 2003, Steve passou o bastão para Kevin O'Connor, que é o apresentador atual. Os fãs de longa data podem se lembrar do mestre carpinteiro Norm Abram, mas ele não está mais no programa desde 2022. Em 2024, o patrimônio líquido estimado de Tom Silva era de cerca de 2,5 milhões de dólares americanos. Embora tudo estivesse indo bem, a popularidade de Tom, ao longo de sua carreira, só aumentou quando ele enfrentou uma tragédia inesperada. Pela primeira vez em seus 21 anos, o programa This Old House está reconstruindo a casa de um de seus membros, o empreiteiro Dick Silva, que por acaso é irmão de Tom. Esta temporada começa com um projeto diferente das reformas habituais. A casa em Beaca, Massachusetts, foi severamente danificada por um incêndio em 9 de março de 1999 e foi completamente reconstruída do zero, mesmo com Norm Abrams, o produtor do programa. O mestre carpinteiro não é fã de trabalhos com incêndio, mas a equipe achou importante enfrentar esse desafio. Durante a estreia da temporada, em 2 de outubro, os telespectadores viram como Tom lidou com os restos carbonizados. Foi uma experiência emocionante para Tom, que ajudou em muitos dos projetos de reforma da casa de seu irmão nos últimos 30 anos. O incêndio foi um grande problema, com 7 caminhões de bombeiros de 3 cidades trabalhando incansavelmente por 5 horas para apagá-lo, enquanto Dick assistia a tudo acontecer. Amigos e familiares, incluindo Tom e John, compartilharam lágrimas e abraços, sentindo o ar frio do inverno. Eles finalmente conseguiram apagar as últimas brasas às 16h30. Felizmente, ninguém se feriu, exceto Penny, a cadela de 7 anos do Silva Sharp. Antes que ela pudesse passar pela portinha do cachorro, as chamas chamuscaram seu pelo e encheram seus pulmões de fumaça. Mas a casa que Dick e sua esposa Sandra chamavam de lar há 32 anos, onde criaram suas 3 filhas, foi completamente destruída. O lugar era um desastre total, do porão ao telhado, à luz da manhã. Parecia que tinha sido atingida por uma bomba. Metade do telhado dos fundos havia desaparecido, todas as janelas estavam estilhaçadas e o revestimento de vinil estava pendurado em tiras derretidas. Parte do segundo andar havia desabado sobre o primeiro. Em meio aos destroços, havia tristes lembranças, como um cavalo de carrossel de cerâmica carbonizado e alguns carrinhos fundidos, ecoando uma casa que costumava ser repleta de trens elétricos antigos, relógios, brinquedos e ferramentas. Naquele mesmo dia, enquanto vasculhava a bagunça úmida no porão, Al Melani, um cara do O corpo de bombeiros de Biller descobriu que o incêndio começou perto do sistema de aquecimento, mas não conseguiu determinar exatamente como começou. Ele acreditava que o fogo provavelmente queimou por mais de 1 hora antes que alguém percebesse. O diretor, Russ Morash, apontou que o problema era que todos por ali estavam trabalhando, então ninguém estava por perto para ouvir os alarmes de fumaça ou ver algo estranho. No fim, foi um pedestre que se preocupou com a fumaça saindo da chaminé e chamou os bombeiros. Felizmente, a casa e tudo dentro da casa estava segurado pelo valor de reposição. Dick e Sandra contrataram um perito independente para ajudá-los a calcular seus prejuízos e lidar com a seguradora, e esperam ser totalmente reembolsados. É um processo difícil, mas necessário. Dick mencionou que na oficina, lá embaixo, na casa do vendedor, eu tinha cerca de 36 mil dólares americanos em ferramentas. A casa foi demolida e eles estão construindo uma nova em um estilo que o arquiteto do programa, Chris Dimas, chama de folk. A casa vitoriana tem uma nova fundação. O revestimento está sendo instalado e um telhado novo está sendo colocado. Tom trabalhou em muitos projetos divertidos ao longo dos anos. Transformou nós de madeira em tigelas, converteu uma viga de madeira em um pote de biscoitos para um cliente, fez um chocalho para bebê, criou um taco de beisebol, desenhou pés de mesa sofisticados e até mesmo fez enfeites de Natal. Além disso, ele montou um anel de noivado e uma caixa especial para apresentá-lo. Agora, com quase 80 anos, as pessoas começam a se perguntar se não é hora de alguém novo para assumir, não importa o que ele decida. Tom definitivamente deixou uma marca memorável em inúmeros fãs ao redor do mundo. Suas dicas e conselhos são sempre sinceros, e ele tem um charme inexplicável quando está em frente às câmeras.